Fala, Gustavão. E aí, E meu? aí, cara, beleza? Deixa eu posicionar melhor a câmera aqui. Tudo Tá com bem? pão, tá com pão de queijo aí na mesa? Sempre. Pão de queijo e um É, cafezinho, né, Gaião? Você tá na praia, mineiro. cara? Pô, daqui a pouco vai chegar uma porção de camarão aqui. Ah, boa. Ô, Gustavão, Sim. 18:01. Tô vendo que o Gustavo Leone entrou aqui um minuto atrasado. É, normal, né? É, Normal, né? padrão dele. É. É, Ele até atrasou pouco hoje, né? é, Geralmente ele atrasa mais. É. entendi. Mas não vamos, Ele não tá, vamos, não é. vamos pegar no pé dele hoje, não, né? Acho que não, né, cara? A gente vamos aproveitar aqui para ter uma conversa produtiva, né? A gente precisa é, colocar esse tipo de tema na mesa, não? Chega a ser constrangedor, né, Caio? Ele pede, né? Ele pede. Eu falei, pô, Ele pede. entra no horário. Porque horário é É, horário, horário é horário. horário. Não, mas ele não consegue entender isso. Horário para ele é. E detalhe, pessoal, boa noite. A gente está brincando aqui. Estou aqui com o Gustavo Quintão hoje, diretor executivo da MDS, um grupo importantíssimo. Ele vai se apresentar daqui a pouco, vai contar um pouco mais da MDS para a gente. Uma consultoria, uma corretora europeia, uma super presença no nosso mercado aqui, que é um grande parceiro e vai trazer um pouco da nossa ótica. E a gente estava brincando um pouco do Gustavo. O Gustavo é um outro parceiro nosso, Gustavo Leone, que está comandando a operação lá em Campinas. Chegou recentemente para desbravar o mercado lá, né, Gustavão? É isso aí. Colocamos ele aí para posicionar melhor a MDS aí no interior de São Paulo, através de Campinas, né? Ele está aí com esse desafio aí grande pela frente. Super legal. Gustavo, obrigado por você aceitar bater esse papo com a gente. É um prazer. A gente termina essa semana uma série de lives que a gente criou para falar com os corretores, com os consultores, trazer um pouco de conteúdo nesse momento pandêmico, pré-pandêmico, pós-pandemia, entender um pouquinho da visão da MDS no mercado. Então, eu já te agradeço, o espaço é seu, fica à vontade. Eu queria que você. Aliás, hoje a gente tem um doutor aqui, né? Pô, Pois desculpa. é. Pois é, pô, super Não, bacana. nós, Doutor Gustavo Quintão. Pois é, Caio. Eu que agradeço aí pelo convite, cara. É um prazer falar com vocês e principalmente com toda a equipe aí da Care Plus, que tem um trabalho aí espetacular em termos operacionais, né? Uma operadora que realmente encanta os clientes e que, para nós, como parceiros, oferecer o produto e o serviço de vocês é realmente uma tranquilidade, né? Imagina. Gustavo, deixa eu te pedir uma gentileza. Se apresenta para Sim, o pessoal, fala um sim, pouquinho de quem é o Gustavo, como é que você está se posicionando na carreira hoje. E depois eu tá. queria que você fizesse o institucional da MDS, apresentasse a consultoria para a gente aqui. Tá bom. Legal, Caio. Obrigado. Bom, eu sou médico de formação, me formei em medicina pela UFMG em Belo Horizonte, fiz minha residência por lá mesmo, tive alguma experiência fora em alguns internatos que eu fiz na cidade de Chicago. Depois de completar minha formação, comecei a atuar como clínico, também atuando em medicina preventiva e acabei nessa questão até no início de atendimento assistencial, indo para trabalhar para operadoras num contexto de atuar reduzindo aí a, a sinistralidade, prevenindo, etc. Aí tive uma passagem pela operação da Telefônica Vivo, em que lá tínhamos uma carteira de seguradoras, mas também na época Na existia também cativa? Na uma. cativa? E aí trabalhei na Cativa, cheguei a trabalhar também no Conselho de Administração da Cativa e tinha um chapéu duplo ali de cliente corporativo que tomava o serviço e também mantenedora da operação, né? Depois tive uma passagem pelo Grupo Sanitas, que é uma empresa que iniciou a operação dela na Espanha, mas hoje ela está baseada em Bogotá, na Colômbia, e opera em todas as Américas, está com operação forte agora nos Estados Unidos também. E aqui no Brasil chegou a comprar algumas operações, entre elas a Vitalis, lá em Belo Horizonte, né? E atuei lá como diretor médico e de lá vim para a MDS, que eu já estou há 5 anos, né? Já trilhando aí um caminho na MDS, já vou
estou indo já para o 6º ano já de empresa, responsável aí pela área de saúde, benefícios, de forma geral, né? Vida, dental, previdência. Super Bom, bacana, Gustavão. Aliás, uma das últimas reuniões presenciais que eu fiz foi no novo escritório da MDS, que ficou um show. Foi muito legal lá, né? A gente realmente está com o escritório ali muito bem localizado. Agora também, né, cara, a gente nem sabe como é que vai ser mais toda essa dinâmica de escritório, né? Tá muito, a gente deve falar um pouco disso hoje. Vamos falar. Mas né, um dia desses eu até passei lá e tive que resolver um assunto lá e vi o escritório vazio, assim, a gente fica até um pouco assustado, assim, né? Mas, enfim. E falando um pouco aí da MDS, né? A MDS é uma empresa que ela tem uma empresa que eu diria que tem uma nacionalidade dupla, né? Ela é fruto de uma joint venture com o grupo Sonai de Portugal, que é um grupo que é bem importante lá em Portugal, principalmente enquanto empregador, né? A Sonai hoje lá em Portugal ela tem 45 mil colaboradores. Isso para um país de 10 milhões de habitantes. Se não me engano, acho que é o principal empregador privado de Portugal. Uau! E o grupo Sonai tinha um braço de seguros e em algumas negociações e contatos aqui no Brasil, chegaram a desenhar uma joint venture no ramo de seguros com a holding da Suzano, Papel e Celulose. Daí foi formada a MDS, né? A Suzano tinha uma corretora cativa na época que se chamava Lazan, e daí da união da Lazan com a MDS, lá em Portugal, a MDS vem do nome Mediador de Seguros, né? Lá em Portugal, o corretor ele tem essa nomenclatura, e aí fundiram essa operação, a matriz global ficou no Porto. Depois disso, a própria MDS abriu operações em Angola, Moçambique, numa estratégia de ter um domínio nos países lusófonos, né? Então, todos os países de língua portuguesa, a marca usada é a MDS, na Espanha também a gente tem uma operação lá. E, fora isso, o MDS também fundou uma companhia que hoje se chama Brokers Link, e aí essa mesmo é uma marca internacional que já tem mais de 10 mil colaboradores, com uma operação em mais de 105 países, que foi uma maneira, foi o modo que a MDS encontrou de se internacionalizar, né? Muitas vezes ocorreram algumas operações em que grandes brokers de alguns países também tiveram participações acionárias na Brokers Link e, eventualmente, também Brokers Link acabou comprando e assumindo participações de outras empresas. Então, hoje é um grupo que consegue operar mundialmente para qualquer tipo de cliente, né? Nós já tivemos aqui situações em que fizemos programas mundiais, não só de clientes portugueses, mas clientes brasileiros também, grandes empresas brasileiras, e também atendemos aos programas mundiais de operações da BrokerLink de países onde a MDS não está com marca, tá? Então, é um grupo diverso, nós temos aí algumas empresas dentro desse grupo. A MDS não é só uma corretora, dentro dela, por exemplo, nós temos a RCG, que é uma empresa só de gerenciamento de risco, tá? Também acabamos de adquirir a 838, que é uma plataforma de benefícios flexíveis, de soluções diferentes, e agora nós estamos tendo muita demanda em relação a esse tipo de operação, né? Porque o novo contexto hoje está pedindo uma flexibilidade das empresas, né? Então, nós temos também esse DNA de investir em empresas que não são diretamente ligadas à atividade de consultoria de seguros. Nós também temos uma operação dentro da cadeia de seguros. Temos também a MDS RI, que opera resseguros, tá? E temos uma operação em Malta que se chama Raidon, que, na verdade, é uma seguradora que, na verdade, faz
a operação de gestão de cativas. Aqueles clientes grandes que têm risco muito complexo, eles acabam operando a sua seguradora cativa através da Raidome, que opera no modelo de células, consegue agrupar o risco e diluir para os grandes grupos. É uma operação relativamente complexa, mas que também faz parte aí um pouco do que a DMDS está fazendo. E tem outras operações aí incipientes também, a Inova Retail em Portugal, que é mais de tecnologia, enfim. Nós temos agora na cidade de Brusque, em Santa Catarina, o MDS Lab, que é uma incubadora de startups e insurtechs. Fizemos isso em parceria com uma operação grande que nós temos com a Avan. Todo o balcão da Avan é operado pela MDS e a gente coloca aí muita tecnologia embarcada nisso, e aí aproveitamos toda a fonte de jovens empreendedores e ligados à tecnologia que existe em Santa Catarina e levamos também essa iniciativa para lá, tá? Então isso aí é um pouco aí do grupo, tá? Super bacana ver a diversificação de vocês, ver toda a estrutura, essa internacionalização do grupo. Acho que o Ariel tá na live, acho que eu vi ele entrando aí, mandar um abraço para todo o time de vocês aí, o Valtinho, Filipinho na área de relacionamento. Vocês fizeram também algumas aquisições no ano passado. Dá para ver fortemente o novo posicionamento da MDS, ganhando espaço, fazendo um trabalho super bacana, e parabéns para todo o time, Gustavo. Eu queria pegar esse gancho desse lab que vocês acabaram criando lá em Brusque, incentivando esse tipo de curadoria. A gente está vivendo essa era do dado, essa aceleração digital, novos entrantes dessas insurtechs, dessas healthtechs. E aí eu queria que você colocasse um pouco pela sua ótica de médico e executivo de negócios, a importância da gente ter novos entrantes, a importância da gente inovar nesse mercado, e a importância de iniciativas como essas do aplicativo, de novos marketplaces e novas soluções para a gente crescer, inovar e se diferenciar nesse nosso mercado. O contexto aí, Caio, na minha opinião, assim, a tecnologia no mercado de seguro-saúde, planos de saúde, ela às vezes tem um pouco de receio, né? Porque toda vez que se pensa muito, principalmente no machine learning, inteligência artificial, relacionada às predições de risco, as pessoas logo associam a uma possibilidade da área atuarial, ou até mesmo de existirem práticas relacionadas a uma seleção daqueles seleção de risco, saudáveis, a seleção de risco, etc., e isso prejudicar de alguma forma o cliente final, né? Ao mesmo tempo, para nós que operamos no mercado brasileiro e dada toda a regulação existente, a gente sabe que isso é algo extremamente, praticamente impossível, né? Hoje a legislação não permite que nenhuma empresa faça esse tipo de diferenciação, a não ser que seja para atuar na prevenção e no cuidado ou na coordenação do cuidado aos clientes. Então, o que eu vejo de ganho da tecnologia vem trazendo, primeiro, a possibilidade de uma predição de risco mais assertiva. Se a CarePlus consegue ter dados estruturados com machine learning, inteligência artificial, que vão conseguir ter uma precificação mais assertiva, que vai colocar o risco daquele cliente de uma maneira mais adequada, ela tanto vai evitar de precificar abaixo do que é aquele risco daquela carteira em determinadas situações, como também vai deixar de cobrar mais caro do que é o necessário, né? Então, isso traz, na minha opinião, uma possibilidade de maior penetração do mercado segurador no Brasil, que já é muito baixa quando comparado à Europa e Estados Unidos. Sem dúvida. Então, se a gente refinar toda essa precificação, o mercado, na minha opinião, cresce, né? O segundo ponto que eu acho bem importante é o seguinte: quando a tecnologia é capaz de trazer uma situação em que
o cliente vai poder participar e se empoderar mais de determinadas informações, isso já por si só ajuda a também reduzir um ponto crítico que hoje nós temos no mercado de saúde, que é o desperdício, né? Total. Hoje, os últimos estudos que nós analisamos lá na MDS, não só dos Estados Unidos, mas também brasileiros, apontam que numa carteira de plano de saúde, em média, nós temos 30% a 35% de custos relacionados ao desperdício. E quando nós quebramos as causas dos desperdícios, o maior ofensor, ou seja, a principal causa de desperdício são os serviços desnecessários, os procedimentos indevidos, toda aquela cadeia de cirurgias, tratamentos sem pertinência, exames, que acabam elevando o custo médio da carteira toda, né? Então, acho que a tecnologia também pode ser uma grande aliada da redução do desperdício, porque isso, no final do dia, torna o mercado menos oneroso, né? A prática médica menos onerosa, reduz o custo e o resultado disso é uma redução do prêmio final com maior possibilidade de ampliação do mercado, né? Então, isso aí, para mim, é uma grande oportunidade que nós temos. A gente adora discutir essa questão do dado, né? E a gente fala aqui que o dado por si só, ele não é resolutivo. O dado tem que ter uma tratativa, ele tem que ter uma condução. A gente tem usado, a nossa premissa básica da Carepus com o dado hoje é para fazer gestão, né? É para melhorar o curso de um sinistro, é para melhorar a qualidade de vida, é para melhorar o tratamento de um grupo preditivamente que pode predispor a uma situação, né? Mas a gente já está incorporando o uso do dado, inclusive, para a gente entender precificação e para a gente entender também reajuste. Então, hoje dentro da carteira, a gente gosta de trabalhar com o binômio problema-solução, né? Qual que é o problema e qual que é a solução? Qual é o dado que eu consigo extrair da carteira? E uma vez que eu tenho o dado, tratar esse dado, o que eu consigo manipular? Então, hoje, por exemplo, quando eu tenho uma população, e a gente tem uma população extensa, a gente tem uma base de 27 anos, a gente segue em paralelo com duas linhas preditivas, né? Uma ela está baseada pelo cluster, pelo comportamento, que é o comportamental. Então, baseado no sinistro passado, qual que é o comportamento daquela população no futuro, né? Qual que é a predição para isso, naqueles clusters, naquelas personas que eu identifico, que eu crio baseado no dado. E paralelamente a isso, é uma curva que eu gosto ainda mais, que é a curva do machine learning, porque que é quando entra um novo sinistro, a gente usa uma técnica específica aqui, que a gente guarda as 7 chaves, que é quando ele reaprende com o sinistro passado e remodela essa curva de sinistro futura. Então a gente olha lá na frente, eu vejo que tem uma curva de sinistro subindo para um determinado caminho baseado no comportamento, e paralelamente, às vezes a gente vê uma curva até se cruzando na remodelagem do novo aprendizado daquele sinistro que acabou de entrar. E agora a gente está vendo muito isso. Em 4 meses a gente teve que reaprender como é que é o consumo, como é que é o comportamento, como é que a gente toma assistência médica. Ainda a gente não consegue afirmar, porque o grau de incerteza é muito grande. A gente pega as estatísticas das crianças que eram internadas com bronquite ou bronquiolite, e você sabe bem disso, nesse período de inverno, essas crianças elas estão em isolamento, então os índices caíram absurdamente. Agora a gente já começa a observar, com as flexibilizações, as crianças aumentando a circulação, o número já começa a disparar de novo. Por outro lado, você tem os exames das mulheres sendo reduzidos, os exames masculinos de prevenção sendo reduzidos, os tratamentos crônicos sendo reduzidos. Como é que essa curva mostra para a gente qual que é o comportamento dessa tendência para eu conseguir lá na área de gestão trazer o melhor recurso da área de gestão para essa condição, para essa situação médica, para esse sinistro, e melhorar. E ainda trazer um dado que é trazer qual que é o melhor prestador que entrega o melhor desfecho clínico para aquela condição. Então a gente usa muito nisso, e agora eu já estou vendo muito em precificação e reajuste. Isso é muito interessante, Caio, porque muitas vezes acontece isso, né? Nós temos talvez a tendência de achar
que numa análise de um comportamento de utilização de uma carteira de plano de saúde, o risco está diretamente ligado à condição de saúde das pessoas, né? Mas tem situações que ocorrem ali, que eu até brinco que às vezes é o risco do prestador. Então, teve um cliente nosso de indústria automotiva, nós fizemos uma análise retrospectiva e fizemos um acompanhamento dos casos. Numa primeira análise, nós tivemos um surto de cirurgia de coluna que aparentemente não tinha uma causa orgânica ou que havia ali uma justificativa médica, né? E depois, infelizmente, a gente foi desdobrando e investigando, acabamos encontrando um mega esquema de produção de cirurgias de coluna que não tinham fundamento, já com advogado, esquema, uma equipe multidisciplinar que gerava esse tipo de situação, que é triste, né? Mas em outras situações também, nós tivemos aí uma utilização muito interessante do machine learning, inteligência artificial. A gente pegou analisamos os dados de um cliente que era até inclusive de autogestão, era um cliente de segmento de proteína animal, e analisamos os dados e para ter uma predição de grandes usuários futuros, de 24 a 36 meses, a ferramenta gerou um algoritmo muito interessante, né? Porque geralmente, quando eram feitas as análises anteriormente, tinha-se o banco de dados e uma equipe médica ou uma equipe de saúde gerava o algoritmo para encontrar o desfecho. Hoje, no Machine Learning, qual que é a grande diferença? Você entrega o banco de dados para a máquina e fala qual que é o desfecho que você quer encontrar e ela acha o algoritmo ideal. E para pacientes com risco cardiovascular, o algoritmo que a máquina encontrou foi muito interessante. Ela selecionou 5 características. Eram homens acima de 50 anos, solteiros ou divorciados, que geralmente pegavam, que moravam longe do trabalho e que tinham mais de 2 anos sem utilização no plano. Esse perfil entrou como um perfil de alto risco para gerar alta sinistralidade. E o mais interessante desse tipo de tecnologia é que a máquina te dá o algoritmo, mas ela não te explica por que ela escolheu aquilo. Mas esse caso, se ele está baseado simplesmente no BI passado, ele não aparece. Não aparece. E aí o que a gente começou a perceber? Bom, realmente, um homem acima de 50 anos de idade, solteiro, divorciado, provavelmente o autocuidado dele de saúde é precário. Isso é comum de acontecer. Depois, o segundo dado que nós analisamos era o fato dele morar longe do trabalho. Daí a gente não sabia se era uma questão de risco associado à condição social ou se era o próprio estresse de deslocamento ou as duas coisas juntas, né? E a questão da baixa utilização do plano, 2 anos sem utilização, também confirmava também aquela primeira questão que era a falta de autocuidado. Então, revelou muita coisa aí pra gente que estava passando batido, mas que depois que a gente acaba tendo contato, faz sentido. Realmente, claro. Por que a gente não pensou nisso antes, né? Claro. Então, é um mundo aí que a gente está ainda muito prematuro, na minha opinião. Muito. Enquanto mercado segurador, eu acho que a gente tem uma agilidade menor do que, por exemplo, o nosso primo, que é o mercado financeiro, né? Hoje, os bancos têm uma análise de crédito extremamente refinada e com muita tecnologia. Se a gente for analisar o que nós temos hoje disponível nas tábuas atuariais das seguradoras, né? E de qualquer segmento, né? De qualquer segmento, não só de saúde. Então, acho que nós, enquanto executivos desse mercado, nós temos que entender como que nós temos que ser mais ágeis para assimilar essa tecnologia. Como eu acho que vocês já estão fazendo também. Então, se você
A gente começou isso mais ou menos uns 3 anos, e implementar uma área de dado, implementar uma filosofia do uso do dado para tomada de decisão, não é simplesmente você ter um software, porque isso você adquire o software, mas é de fato você incorporar uma equipe multidisciplinar, como você bem colocou. E você tem hoje profissionais de estatísticos, engenheiros de dados, médicos, você tem enfermeiros, uma equipe multidisciplinar que trabalha no algoritmo. E outro dia eu estava falando, inclusive, você vê, a gente tem um menino na nossa equipe, que é o Caio, com K, inclusive, só para distinguir, que ele é um cara que trabalha o Customer Experience do dado, ou seja, ele trabalha o look and feel do dado para tornar o dado mais friendly, mais amigável de ser consumido, o que torna muito mais fácil para a gente tomar decisão, porque quem diz que o dado tem que ser feio, tem que ser quadrado, tem que ser algoritmo, tem que ser de forma que não seja tão clara para se interpretar. E quando a gente coloca todo mundo dentro de uma mesma sala, pensando com o único objetivo, que é a solução para aquele problema, e de uma maneira clara, a gente começa a andar. E agora a gente vê muito no nosso mercado também, né, Gustavão, o marketing do machine learning, e aí vai, a gente está usando o machine learning para falar de gestão de dados, gestão de custo, gestão de sinistralidade, gestão de saúde, e por que não marketing também? O nosso mercado é um mercado que fala pouco, às vezes, de marketing, de crescer nisso. Muito bom falar de dado e ouvir a visão de vocês da MDS e a sua principalmente. Legal. Gustavão, eu queria que você falasse agora um pouquinho da importância que você tem como médico, como executivo, eu tenho falado bastante nessa tecla, de 2 coisinhas que a gente fala bastante, que é a coordenação do cuidado e navegação do cuidado. Queria que, na visão da MDS, qual é a importância de fato? Porque uma coisa é a gente falar de desperdício, a outra é usar o dado para melhorar a gestão disso tudo. Mas a gente ainda vê uma série de ações que não estão coordenadas. E quando estão coordenadas, não são navegáveis, né? A importância da gente coordenar o cuidado e navegar o cuidado para uma sustentabilidade melhor do sistema. Esse ponto aí, cara, é um ponto interessante, porque aqui no Brasil nós já temos uma dificuldade até regulatória para coordenar os cuidados, né? Mas tirando isso, que eu acho que também é algo que aos poucos aí vai ser, esses obstáculos vão sendo vencidos, no mercado de saúde existe uma anomalia, eu diria, quando você compara o mercado de saúde com outros mercados, a sensibilidade ao custo do cliente e a sensibilidade ao custo do prestador de serviço, elas não são iguais nos outros mercados. Eu vou te dar um exemplo. Quando você vai ao salão para cortar o cabelo, você tem na sua cabeça até quando tem 5 meses que eu corto o cabelo. Pois é. Mas quando você for você vai ter mais ou menos uma ideia de quanto você pagaria. Provavelmente vai ser o triplo, 4 vezes o valor que eu pago. Mas você tem lá o seu limite, enquanto cliente. O prestador de serviço, que lá é o dono do salão, ele também vai precificar também tendo sensibilidade, porque se ele cobra, por exemplo, R$10.000 para um corte de cabelo masculino, ele não vai ter cliente. Então, nesse mercado, isso se regula de uma maneira muito sensível, até razoável, né? O que acontece numa relação médico-paciente hoje? Numa relação médico-paciente está acontecendo através de uma operadora de saúde. Nem o médico, que é quem determina o custo, né? Porque a decisão dele vai acarretar em custo, e nem o paciente tem sensibilidade ao custo. Nenhum dos dois, por exemplo... Ele só starta a linha. Exatamente. Ele só dá o start da linha de cuidado. Exato. Os dois responsáveis pela geração de custo na cadeia, eles são insensíveis ao custo. E isso é um ponto aí extremamente fundamental para a gente falar desse tema que você colocou, que é a coordenação do cuidado. Entendeu? Porque muitas vezes a coordenação do cuidado ela envolve uma decisão técnica que vai respeitar uma trilha dentro do ecossistema de saúde, né? Você tem que criar todo um modelo para que isso aconteça, né?
coordenar o cuidado de uma maneira aleatória ou com um número limitado de ações, geralmente vai ser muito difícil. Então, por exemplo, quando um paciente faz um atendimento com o médico, a primeira coisa que tem que acontecer para haver uma coordenação do cuidado é o seguinte: separar o que é o médico especialista que o paciente está passando ali por um problema extremamente especializado de um gestor de cuidado, que geralmente são as especialidades menos valorizadas até hoje, né? O clínico, o ginecologista e o pediatra, que em geral, né? Ninguém quer ir para residência mais fazer isso. Pô, Caio, eu fiz medicina, fizer clínica médica, você fez uma residência de clínica médica, você fala, você fez o quê? Clínico? Então você não fez residência, né? O paciente até tem um pouco desse entendimento. Então perdeu-se um pouco isso, né? E a valorização do super especialista, que isso foi uma influência muito forte que o Brasil teve da medicina americana, também contribuiu para desafiar a nossa tentativa de coordenar o cuidado, né? Você, quando tem uma enxaqueca, quer ir no neurologista, né? Um paciente que às vezes está com um quadro leve, inicial de diabetes, quer ir no endócrino. E por aí vai, né? E na verdade, existem diversas situações em que é muito melhor para você ir num médico como um clínico, um médico de família, porque você pode estar com alguma situação relacionada ao início de diabetes, mas existem várias outras coisas que têm que ser abordadas antes de você precisar de um endocrinologista. O endocrinologista, ele, na verdade, ele é para aquele tipo de tratamento em que o clínico está com dúvida e quer a ajuda do colega especialista, né? Até porque o próprio endócrino também já foi clínico, então ali é um desdobramento da carreira de clínico, e ele se super especializou, né? Então, existe as questões culturais, que são fortes, né? Existem toda essa questão econômica que eu te falei, que é a sensibilidade ao custo, e existe a parte regulatória, né? Então, é um problema complexo, porque são algumas variáveis que trazem uma dificuldade para que isso aconteça. E, para mim, no mercado de uma medicina de ponta, que é onde está posicionada a CarePlus, eu te confesso que eu acho que essa coordenação ainda é mais desafiadora do que no mercado low cost, low price, com as estruturas verticalizadas, porque ali você tem um poder de decisão mais centralizado, obviamente, né? Acho que pode existir um caminho futuro aí, em que, num eventual compartilhamento de risco entre prestadores e operadora, num modelo em conjunto, cria-se um ambiente mais favorável para a coordenação do cuidado, tá? Ô, Gustavo, eu concordo com tudo que você disse, e a gente vem trabalhando efetivamente e com muito resultado nesse aspecto. Por exemplo, nada acontece sem a caneta do médico de um lado e nada acontece sem a ação do paciente para fazer a trilha, né, como você bem colocou. Tanto é que a gente entende que é componente fundamental ter o médico do nosso lado. Então a gente hoje constitui uma rede que a gente chama de Rede Plus, que são médicos que são catedráticos na sua cadeira, são titulares nas principais especializações, que ele precisa entender. A gente precisa ter livre conversa, tem que ter diálogo aberto, entender a linha de conduta, entender a linha de raciocínio, e a gente tem feito isso muito bem. Porque é predominante, ele tem que estar do nosso lado para a gente coordenar melhor esse cuidado, né? E segundo, que quando eu integro toda essa cadeia de médicos, facilita muito mais o trânsito de um paciente para o outro, que é justamente para ele não ficar pipocando em cada hora num compartilhamento de dados, discussão de cases, discussão de diagnóstico e prognóstico. Então a gente sempre entendeu que é componente fundamental ter o médico do lado da operadora, e é o que a gente vem fazendo muito bem. O médico é um dos exemplos, inclusive, como a gente vem integrando essa rede, melhorando a relação e melhorando os protocolos baseados nas melhores diretrizes. Tem situações, por exemplo, onde a gente tem parcerias com os laboratórios, exames imutáveis.
exames imutáveis não mudam o resultado, você sabe melhor do que ninguém. E quantas vezes a gente vê os pacientes repetindo exames imutáveis? Coisas que eles fizeram há 6 meses atrás. Mas a gente não tem o hábito de buscar esse exame, ou na hora do pedido, falar qual que é a razão desse pedido, posso trazer um outro exame que já está pronto? Inclusive tem situações que, quando o beneficiário ele se depara no laboratório e ele já fez esse exame, do laboratório fala, olha, eu tenho um exame válido aqui, eu posso te reimprimir esse exame, porque é um exame imutável que não muda absolutamente nada. E aí entra muita comunicação em como a gente educa melhor o nosso mercado, como a gente educa melhor o nosso beneficiário, como a gente educa a população que está tomando essa assistência, porque no final do dia o sistema sofre como um todo em função de todos os touchpoints que talvez não mal utilizados, mas que de certa forma não tão bem otimizados para convergir na melhor linha de cuidado, no melhor curso do sinistro, na maneira como a gente melhor toma. A gente acredita muito nisso, Tanto é que um dos nossos melhores e maiores discursos do ano passado era a importância da atenção primária, em tratar baixa complexidade, de fato, ambiente de baixa complexidade. Mas a gente ainda se preocupa muito com a hotelaria, com o bate-pronto, com o imediatismo do pronto-socorro. Né? E eu acho que a pandemia agora vai trazer para a gente uma série de ensinamentos em como a gente melhora o consumo dessa assistência. E é um desafio também, né, Caio? Que eu vejo também que muitas vezes tem uma iniciativa forte de tentar trazer os hospitais por uma gestão de risco, né? E eles ainda não sabem, porque o hospital ele foi feito para executar tratamentos de alta complexidade, né? E eu acredito muito que em determinado momento nós vamos ter que partir para uma situação em que, de alguma forma, essa gestão de risco, esse gerenciamento de risco e toda a questão, ela surja no mercado de saúde suplementar e até quebrando um pouco de paradigma, que é, por exemplo, o médico da família parece até que é um sinônimo de um médico pouco qualificado que atende no SUS, num posto de saúde da periferia, né? Assim, muita gente não sabe nem que isso é uma especialidade médica. Então, assim, trazer essa figura do médico de família para... Fundamental. E enaltecer essa... Exato. Exatamente. Isso aí é uma missão aí de todos nós, né? Não só o médico de família, Gustavo, eu coloco inclusive o médico do trabalho. Quando você começa a olhar de forma holística e integrada medicina assistencial, medicina ocupacional e medicina do médico de família, com atenção primária, a gente começa a ter ali um triângulo importante nessa gestão. Sim. Você vê, a gente ainda tem o preconceito do médico de rede. Né? O brasileiro, no geral, ele tem o preconceito no médico de rede. E a gente sabe que existem médicos referenciadíssimos dentro da rede. A importância da gente ter essa coordenação cada vez num cuidado próximo. A gente gosta dessa pauta, a gente discute bastante essa pauta, Gustavo. Super bacana você ter trazido esse ponto e explorar de maneira tão profunda. Eu até acho também, Caio, que eu tenho até uma opinião um pouco mais radical em relação a essa questão do médico do trabalho, porque eu fiz uma residência de medicina do trabalho e eu conheço o perfil dos médicos do trabalho no sentido do tipo de formação que eles recebem e como que é o treinamento para eles atuarem no mercado, né? Eu hoje, assim, considerando que as coisas são como são, na minha visão, é mais fácil trazer o médico de família para o ambiente corporativo, ele trabalhar em conjunto com o médico de trabalho, do que, de alguma forma... O médico do trabalho fazer o assistencial. A gente forçar o médico do trabalho, porque tem também uma questão que a gente tem que entender nisso aí, que é o seguinte: a atuação do médico do trabalho, ela tem um conflito de interesse muito grande ainda, que a gente não resolveu, que é o médico do trabalho, ele é contratado pela empresa para atender o funcionário. Numa situação de atendimento em que ele tem que resolver ou dirimir uma questão de saúde que pode gerar um conflito trabalhista, então ele tem que determinar, por exemplo, se uma doença está relacionada ao trabalho ou não. Ali ele perde o vínculo com o paciente.
porque o paciente já começa a ver ele como um fiscal. E esse trabalho ele tem que fazer. Então, eu acho que nesse contexto aí da medicina do trabalho, que eu acho que você está coberto de razão, eu acho que a medicina ocupacional ela é importantíssima, mas eu acho que a gente tem que trazer a figura do médico de família mais para dentro das empresas e eles atuarem de uma maneira que não vão entrar nessa seara trabalhista, que é coisa do médico do trabalho, e daí a gente talvez vai ter um pouco mais de possibilidade de mudar um pouco a cultura e a visão que as pessoas têm em relação à trilha dos pacientes no ecossistema de saúde, né? Para alcançar a tão desejada coordenação. Pois é. Gustavinho vendeu bastante esse ano já? Pouco. Pouco? O Gustavo Leone, ele realmente... a gente está ali fazendo caridade, né, cara? Sabe como é que é, né? Ele está ali com a gente, mas a gente está ajudando. Foi você que me pediu, lembra? Foi. Estou fazendo favor para você, viu? A gente, obrigado. Vai me avisando como é que ele tá indo. Eu peguei esse gancho pra gente brincar com o Gustavo. Sim. O Gustavo, ele é um comercial, tá indo para cima. Eu queria ouvir um pouco de vocês. Como é que ficam as relações comerciais, de relacionamento, nesse novo normal que todo mundo está dizendo aí? Como é que vocês veem essa questão pela ótica de customer experience, tanto da venda quanto do relacionamento com o cliente? Todo mundo precisando se reinventar, as pessoas cada vez mais conectadas, novas gerações chegando. Caio, a gente tá no B2B, né? A gente está no B2B sim. ainda. B2C é uma coisa que Sim. vai para um caminho, mas o nosso mercado ele é bem peculiar. O que nós estamos percebendo assim, pelo menos é uma impressão, né? Não tenho ainda, talvez, estudos para embasar o que eu estou te falando. Mas a minha percepção tem sido o seguinte: o cliente está mais pragmático. Você consegue abordar muitos clientes, consegue marcar muitas reuniões, consegue ali ter oportunidades tão quanto ou mais do que tinha antes, mas, de alguma forma, essa abordagem digital, ela deixa as pessoas mais racionais. Assim, as pessoas começam a ter um entendimento de aproveitamento de tempo diferente de antes. Não sei se porque quando você vai, por exemplo, almoçar com o cliente ou vai fazer uma reunião e esse contato mais próximo, ele tem outras coisas que são prazerosas, que você acaba tendo ali uma relação boa. E, por outro lado, fazer uma videoconferência não é a mesma coisa de você fazer uma reunião presencial, porque a videoconferência, de alguma forma, necessita que você prenda atenção, tem todo ali um componente que tira aspectos que são mais subjetivos, enfim. Então, o que tem acontecido? Com esse pragmatismo vindo de forma mais estruturada, nós já estamos repensando a nossa abordagem comercial, né? Então, assim, eu estou marcando uma videoconferência com o cliente que praticamente fala assim, tá, e aí, por que a MDS é melhor que as outras? O que você tem para me falar? É simples assim, não quero mais saber se ela é do Porto, se é de Fortaleza ou de Buenos Aires, já me fala o que é que você faz, etc, por que você é melhor que as outras. Sem rodeio. E aí tem sido mais objetivo. Então, está mudando muito e até está trazendo para a gente entrou aí um amigo meu, Caio, que é praticamente um clone seu, esse Lucas aí. É impressionante. Lucas, aí, seu irmão tá aí. Manda um abraço para ele, viu? Manda um abraço pro Lucas. Na maternidade. Beleza. Então, abração, Lucas. Depois eu quero ver essa confirmação aí. Para ver se tem o Xanon também. Vamos ver. Caio, então assim, a abordagem mudou, sim. Ela tá um pouco mais. Aí, ó, o Lucas te mandou um abraço. Mas a abordagem tá mais, ela tá mais dura, direta e objetiva. Isso a gente está sentindo. E está abrindo mais possibilidades também, né? Claro. Então, agora, existiu também uma questão grande
nas abordagens comerciais, desde agora do início, a gente entrou muito dando suporte à questão do Covid. Assim, as empresas pediram muito. Era isso que eu ia perguntar para você. Como é que vocês estão recebendo essas demandas e como é que vocês têm se estruturado para apoiar nesse retorno ao trabalho e situações de Covid? Sim. Nós, assim, obviamente, né, cara, a MDS tem um time médico muito forte, né? Assim, e isso ajudou muito a gente montar diversas ações e até separamos alguns grupos para fazer determinadas atividades. Então, nós tivemos um protocolo de retorno ao Covid que nós publicamos para os clientes adotarem. Nós fizemos um hot site que é composto por diversas funcionalidades, em que desde lista do Spotify, eu entrei no hot site, eu vi, tá bem completo. Entrou, exato. Até mesmo um suporte de atendimento para os nossos clientes, de teleatendimento mesmo, médico, de enfermagem, estava disponível lá, entendeu? Então, nós fizemos todo esse trabalho e que o nosso intuito era, tanto a empresa grande ou pequena, no lugar dela ter que fazer todo esse esforço para entregar conteúdos e serviços para os funcionários que a gente julgava que seriam importantes nesse momento, nós fizemos uma espécie de white label que o cliente poderia pegar e colocar na sua intranet, né? Então, análises de testes, quais os testes que eram confiáveis e não eram, enfim, recomendações em relação a medicamentos que estavam aí em discussões sobre se eram efetivos ou não eram. Então, a gente fez muita coisa nesse momento aí de pandemia e essa abordagem comercial, ela acabou se transformando aí de alguma forma, né? Total. Ô, Gustavão, deixa eu pegar um gancho aqui. Eu acabei de ver aqui que entrou meu fisioterapeuta, mandar um abraço para ele, o Rafa Pimenta. O cara é gênio. Ah, é? Porque o cara conseguir botar eu de pé para fazer uma maratona no ano passado com 90 quilos. Cada longo que eu fazia no sábado era a semana inteira na maca do Rafa. E aí o Rafa é um fisioterapeuta brilhante. E aí me lembrou de um tema aqui que eu queria trazer para ouvir um pouquinho da ótica de vocês. Saúde mental foi muito debatida, está sendo muito debatida nessa questão pandêmica. As pessoas em isolamento. Pegando um pouco do gancho inspirado pelo Rafa, a gente vem tratando saúde mental, mas a importância dos cuidados laborativos agora, ergonômicos dentro de casa. Porque nem todo mundo está no ambiente adequado para trabalhar. E a gente foi para casa para ficar um mês, a gente já está em casa quase 4 ou 5 meses. Né? Estão recebendo muito esse tipo de questionamento das empresas, a importância do cuidado. E às vezes as empresas me procuram o seguinte: o que eu priorizo? Priorizo a ergonomia, priorizo o mobiliário, priorizo a conexão da rede de Wi-Fi do meu funcionário. Tem recebido esse tipo de questionamento? Se você pudesse dar uma palhinha para a gente sobre saúde mental e sobre essas preocupações que deve ter, ergonomicamente falando, dentro de casa, é super importante. Não, legal, Caio, porque isso aí é um tema muito interessante que a gente até discutiu um pouco. A gente discutiu até de forma ampla lá na MDS. Por quê? Antes da gente entrar especificamente nessa parte ergonômica e de saúde mental, existe um contexto social que tem que ser avaliado, né? Então, por exemplo, tem colaborador ou pessoas que trabalham nas empresas que tem que trabalhar na cozinha, porque ele não tem sequer um espaço para trabalhar. Então, assim, tem gente que, mesmo se você der o mobiliário adequado, ele não vai ter lugar para colocar as coisas, né? Ele não tem espaço. E num contexto em que, às vezes, moram muitas pessoas na mesma casa, numa casa pequena, e que as crianças estão sem ir para a escola. Então, o problema social, ele até, às vezes, é mais grave do que essa parte emocional né? Do ponto de vista ergonômico, aí tem uma conexão interessante, que é o seguinte:
Muitas das lombalgias e de algumas dores relacionadas à parte ortopédica vêm associadas à tensão emocional. Então, num período de estresse, você também começa a ter determinados tipos de repercussões ortopédicas, tá? Então, tem isso, e aí a gente entra no campo das DORTs, né, das doenças ortomusculares relacionadas ao trabalho. Então, é interessante porque esse ponto da ergonomia e da saúde mental, eles estão muitas vezes conectados. A Karen também, que é uma fisioterapeuta fenomenal, está falando aqui muito. A gente trabalhou junto lá na Viva. Um abraço aí, Karen. Aliás, todos os fisioterapeutas são fenomenais. Só para constar, eu sou fisioterapeuta de formação, tá? É isso aí, então, cara. Ela colocou aqui um ponto bem interessante que a gente ia entrar também, que é essa questão da orientação, né? Muitas vezes as pessoas já têm um mobiliário adequado, mas basta fazer alguns tipos de orientações e treinar para que esses riscos sejam reduzidos, né? Então, isso é importante e, do ponto de vista de saúde mental, Caio, o que eu vejo, assim, de maior repercussão nesse sentido são os transtornos relacionados à ansiedade, depressão e muitas vezes síndrome do pânico, né? Começa às vezes com estresse aumentado, síndrome de burnout, daí evolui para quadros mais graves, né? Nós temos percebido que as pessoas que estão com crianças em casa, principalmente crianças até 7 anos, têm tido muito problema. E aí, nós já começamos a detectar problema de saúde mental nas crianças, cara. E aí, realmente, o negócio fica as crianças com ansiedade, com distúrbio do sono. Total. Sim. Principalmente as crianças que não estão com possibilidade de terem espaços livres, abertos e convívio social, né? Então, isso aí a gente começou a ter esse problema e observar isso, não só em clientes, mas também lá dentro da MDS, a partir do 3º mês de pandemia. Aí, já não bastava o pai e mãe com transtorno mental, as crianças começaram também, né? Então, isso tudo é uma condição que nós estamos vivendo e que é mais fácil talvez tratar as questões ortopédicas e posturais, de certa forma, do que a parte de saúde mental, porque a raiz do problema é uma condição inerente a todos nós nesse momento, né? Assim, é muito difícil você tentar aliviar, abrandar uma condição em que o estímulo dela está ali presente, cada vez mais forte. Exato. Exatamente. Então, é difícil, é bastante complexa aí essa abordagem, tá? O Gustavo, tem alguma relação a ansiedade que o funcionário pode ter em função da falta de conectividade ou baixa conectividade em casa, da preocupação dele com o trabalho diário, com o estresse que ele sofre mentalmente, emocionalmente falando? Sim. Tem um estudo interessante de um pesquisador que chama Robert Karasek. Ele publicou um trabalho, se eu não me engano, aqui posso estar falando mentira, se alguém souber melhor aí, por favor, mas se não me engano, a publicação dele foi na década de 70, que ele fez o seguinte, Caio, ele determinou inicialmente 2 eixos em que o trabalho por si só era um fator que contribuía para o adoecimento mental. Então, ele primeiro começou com a autonomia, então, por exemplo, profissões em que você tem uma autonomia maior, você tem menos controle sobre sua atividade, você tem mais poder de decisão, adoecem menos, de forma geral. E o segundo eixo que ele colocou foi em relação à carga de trabalho, a demanda. Então, o que acontece? Se você tem um funcionário que tem alta demanda laboral, alta demanda de trabalho,
com baixa autonomia, ali você tem um ponto de estresse. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Eu achei que a capacidade, quanto maior o volume da decisão, maior fosse o estresse. Não, porque o que acontece? Imagina só, para você entender um pouco do que ele quis colocar. Imagina uma pessoa que trabalha num caixa de supermercado. Tá? Uma função operacional. Ela está na função operacional. Ela está na função ali repetida com alta carga de trabalho, porque a fila do supermercado ela nunca acaba. E ela não tem controle para levantar para ir ao banheiro sequer, porque ela não pode. Ela está controle. Então, esse tipo de função, você pode analisar. São as funções que mais geram afastamento, atestado e adoecimento. Call center também é um outro exemplo. Muito Enfim, bom. tem várias... mas você tem outros tipos de profissões também. Por exemplo, porteiro de prédio. Ele tem baixa autonomia, mas tem uma carga de trabalho menor. Já tem muito menos caso de afastamento de trabalho. Agora, tem um outro extremo também, que por exemplo, um médico de plantão, ele tem relativa autonomia, mas às vezes carga de trabalho alta, né? Isso tudo é equilíbrio, né? Mas em determinado momento chegou uma terceira vertente no estudo do Karasek, que ele colocou como suporte social. Que tem profissões em que você tem um suporte social maior do que outras. Então, você está me perguntando, pô, Gustavo, se o cara está lá em casa e depende, muitas vezes, se ele é, por exemplo, um advogado. Um advogado é uma profissão que o suporte social é muito alto. As pessoas têm orgulho de falar que o filho é advogado, que o irmão é advogado e etc. Então, isso diminui a carga de vacilidade. Agora, se, por exemplo, uma pessoa é fiscal de trânsito da CET, lá da multa, ou alguma outra profissão, como coveiro, estou dando um exemplo aqui, tá? Isso eu não estou querendo desabonar, eu só estou querendo dizer o seguinte... Sem nenhum senso de julgamento nenhum. Não é senso de julgamento, é só a questão de suporte social. Nesses tipos de profissões, em que socialmente não existe um suporte relevante, também nós temos uma maior capacidade de adoecimento. Então, dentro de tudo isso que eu te falei, é o seguinte, cara, esse colaborador que você está falando, você tem que colocar ele no bojo dessas três coisas, se ele está com autonomia, tá? Se ele tem suporte social e como é que está a carga de volume dele, que aí essa conexão de internet pode surgir como um outro fator que a gente vai descobrir só lá na frente com estudos do novo normal, né? Não, perfeito. Desculpa te interromper, que a gente tem 1 minuto para encerrar, mas foi muito bom. Isso só reforça a importância de, independente da atividade, da indústria, da complexidade ou não, a importância de a gente tratar a saúde mental em patamares de igualdade com as doenças físicas e investir em programas que tragam esse equilíbrio. Cara, muito bom, Gustavão. Deixa eu te pedir um favor. 40 segundos. Eu queria te agradecer. Super obrigado por trazer um pouco da visão da MDS, a sua visão em particular. Foi um golaço ter você aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí, mandasse um abraço para todo mundo. Foi um baita bate-papo. Obrigado para todo mundo que permaneceu aqui. Você trouxe uma ótica super interessante. Caio, obrigado. Eu que agradeço. Cara, descobri que você é um cara talentoso para fazer live. Você pode até trabalhar em televisão, viu, bicho? Parece apresentador de... tá louco. Muito bacana. Tem uma maneira muito legal de conduzir, leve. Obrigado aí pelo prestígio da Care Plus em convidar. Sempre que vocês convidarem, a gente vai estar lá. E muito obrigado pela oportunidade. Aprendi vocês bastante são mega contigo parceiros. hoje. Super obrigado, Gustavão. Pô, imagina, foi uma aula hoje. Abração, obrigado a todo mundo. Um abraço. Tchau.